Nesse vídeo tem eu tatuando aquela arte do Plague Doctor, aquele médico medieval com aquela máscara. Eu mostrei a criação aqui nos vídeos da semana passada. Tem a criação de um monte de artezinhas menores, simples, mais flashzinhos. E tem uma arte super caprichada de uma peônia que vai pra um peitoral que eu criei aqui num autoral muito maneiro. Tudo isso muito mais daqui a pouco, então fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, são 8 horas e 36 minutos. E ontem, domingo, eu aproveitei o finalzinho de tarde pra finalizar aquela arte que eu mostrei no vídeo da semana passada. No finalzinho do vídeo eu tava começando a esboçar essa arte. Tinha ficado ali de aprovar com o cliente o traço, a linha e tudo mais, que era aquele projeto do atabaque, com umas mãos batendo ali, um tambor. Ele aprovou a estrutura do desenho, então no domingo eu sentei pra dar a finalização, fazer todas as linhas mais com aquela pegada de sketch, mais esboçado, mais solto, fazer uns estudos de pintura meio aquarelado, para seguir as referências estéticas que a gente trocou ideia, e também do artista que ele me passou, que é o Caribeck. Tem umas ilustrações também que são simples, são bem minimalistas, assim, não detalham muito, mas tem sempre essa estética da linha mais solta e de uma pintura que acompanha ali com uma tinta meio aquarelada e tudo mais. Eu tentei não exagerar muito os efeitos para não ficar muito pirotécnico, deixar uma coisa um pouco mais sóbria, com algumas manchas pontuais em algumas partes do desenho. E bom, o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Eu mandei para ele, a gente ainda tá discutindo algumas questões de cores e tudo mais, mas eu acredito que a estrutura vai ficar muito próxima dessa que tá aí. Então esse foi o trabalhinho que eu fiz ontem, e hoje eu fui lá no estúdio pra fazer uma tatu rapidinha, na verdade um complemento, né? Eu já mostrei aqui umas 2 sessões que eu fiz no peitoral do Vitor. A primeira ele fez um anjinho bem no centro, segurando uma arma, aí depois ele em outra sessão veio complementar com outras 2 figuras, no caso aí demôniozinhos, de um lado e do outro também armados ali, e a gente fez uma composição com essa tríade, um anjo no centro e outros 2 demônios. A gente fez uma luz de fundo, um efeito assim de flare, né? E os demônios estavam numa pose como se eles estivessem, tipo, sendo ofuscados, sendo agredidos ali pela luz do anjo. E aí, no final das contas, ficou um espaço meio vazio. Como ele foi fazendo as etapas, trazendo essas novas ideias, mas a gente foi fazendo meio quase como um complemento de improviso, já que o projeto não foi pensado como um todo. Eu até falei isso pra ele, na próxima, quando você quiser fechar, você me fala que vai fechar tudo, a gente pensa em todas as imagens integradas. Mas essa aí, felizmente, dava pra gente ainda ir integrando e trabalhando mais. Ele tava achando muito vazio e queria botar um fundo, um complemento, alguma coisa ali pra integrar tudo e virar uma peça só. E aí eu sugeri pra ele fazer umas nuvens, tem tudo a ver com o anjo, com os demônios e tal. E já que a gente tava trabalhando com essa estética do black work, do rastelado e tudo mais, da textura da linha, eu sugeri umas nuvens que tem várias linhas juntas ali, fazendo uma espécie de volume, de textura circular. E é um efeito que eu já tinha usado em alguns outros trabalhos, que eu acho bem interessante a estética. Então foi o que a gente fez. Eu desenhei de freehand ali, de caneta na hora, sobre a pele dele, justamente pra integrar com o que já tinha. Muito mais fácil nesse caso do que tirar o molde, até porque era uma arte bem orgânica, bem solta. E depois eu fui traçar. Eu tracei com uma liner 9 e usei um sume médio, o sume 3 da Viper. E a intenção aqui é justamente que quando cicatrizar, ela dê uma leve clareada, não fique totalmente preto, um cinza que ainda vai ser médio, ainda vai ser meio tom, mas vai ficar um pouco rebaixado em contrapartida com a figura que tá no primeiro plano. Isso aí vai gerar uma hierarquização de figura e fundo, deixar as nuvens um pouquinho mais rebaixadas e um pouquinho mais clarinhas. E aí o resultado é esse que vocês estão vendo na tela. Foi uma tatu rápida, deve ter demorado 1h30 fazendo. E é isso. Agora eu vim aqui pra casa, vou ver se eu adianto mais alguns trabalhinhos e daqui a pouco eu volto, beleza? Até já, valeu!
São 11 horas e 39 minutos da terça-feira e hoje foi dia de fazer mais uma tatuagem na Letícia, editora aqui do canal. Você já tá cansado de ver as tatuagens que a gente faz aqui todo mês. E hoje foi dia de começar um projetinho novo. Eu mostrei eu criando essa arte nos últimos vídeos, que era um Plague Doctor, aquele médico do período medieval, médico entre aspas, nem sabiam direito o que tava fazendo, mas pra lidar com a praga, eles tinham medo da contaminação lá pelo ar e eles usavam essas máscaras que tem tipo um bico assim, eles botavam ervas ali dentro, coisas que eles acreditavam que iam ajudar eles a não pegar a doença, superstições ali na época misturado com esse período conturbado da praga e começando a se desenvolver algum tipo de pessoa de medicina totalmente ainda primitivo, mas é uma figura meio sinistra, uma figura meio macabra que fica aí hoje em dia associada a umas vibes mais darks e tal. A gente foi por esse caminho na criação e na hora de mandar pra pele eu decalquei ali de forma como a gente planejou, tirou o molde e tal, de forma que ele cubra 2 quadrantes da perna, então ele fica, né, parte na parte frontal e outra parte na parte lateral, o rosto dele mais de frente e o corpo, né, na parte lateral com aquela seringona ali. Bom, eu comecei traçando com uma liner 14 e uma liner de 5. A panturrilha, de modo geral, né, a lateral da panturrilha é uma área meio chatinha assim pra cliente e além disso, quando vai chegando na frente da canela e na parte de trás da panturrilha, essas duas extremidades ali são mais dolorosas, né, mais chatinhas. E é uma área que também muda muito o relevo, muda a pele muito de acordo com o relevo. Na parte da lateral tem um pouco mais de carne, quando vai chegando mais perto da canela tem aquele osso bem duro, então você tem que ter muita atenção, que é só uma pelezinha, o osso bem embaixo, muita atenção para não estourar o traço e não afundar demais, não machucar. Isso é um risco, até na hora de pigmentar, por o osso estar muito embaixo, sem nenhuma carne fazendo um certo amortecimento, a agulha bate muito seca ali, e na hora de pigmentar isso pode machucar, isso prejudica, até dificulta mesmo a pigmentação. Você tem que ser muito devagar, muito macio, muito leve para não machucar demais, e na hora de traçar corre sempre muito risco de estourar, então bastante atenção ali. E depois de traçar, fui sombrear com uma Magnum Round 17, já tinha um tamanho legal ali, já que era uma área mais aberta, um trabalho maior com as linhas mais largas, então basicamente blocar tudo muito de preto, então um trabalho de bastante atenção aí também para deixar bem uniforme, movimentos circulares, acertando os cantinhos e tal. Bloqueei bastante coisa de preto e depois fui fazendo as sombras, tinha uma maioria das sombras mais duras com preto puro e umas sombras um pouquinho suaves também com preto puro, mas mais de levinho ali na máscara, que ia ser mais metalizado, enquanto a roupa dele vai ser mais escura e tudo mais. E a meta de hoje era a gente fazer todo o personagem, principalmente, e colorir, mas o fundo, que vai ser coloridão, a gente optou por deixar para outra sessão porque ia ficar muito puxado para ela. Então a primeira sessão era basicamente o personagem, que eu não gosto de dividir a etapa de sombra e de cor, então a ideia era fazer tudo até a cor. Ela deu uma segurada aí, a gente deu um gás e foram 5 horas de sessão. No finalzinho eu fui jogando as cores, eu fiz o sombreado de forma que ele tinha esse volume, ele é todo meio noir, meio preto e cinza, com uma luz meio Chernobyl, meio alienígena vindo de fora. A ideia é que seja esse clima meio esquisito aí. E aí essa luz que eu joguei é um verde bem neon, um verde limão ali, super neon, pra dar essa luz como se estivesse vindo de todos os lados do ambiente, uma luz esquisita invadindo ali, e na própria seringa também, que é uma parada que eu queria botar o próprio líquido assim bem vibrante. Então nessas áreas eu não botei sombra nenhuma, aí deixei espaço de pele para jogar a luz direto e fazer essa transição. Então o resultado é esse que vocês estão vendo aí na tela. Eu curti pra caramba, tô amarrado nesse projeto. Só falta o fundo agora, e quando a gente jogar o fundo vai ser 2 tons de rosa e magenta, assim, vai ficar bem contrastado com o verde, que são cores complementares, então o fundo vai saltar e vai destacar mais ainda a figura, e vai separar mais ainda a figura de fundo, vai ser bem bacana. E é isso, assim que a gente fizer eu volto aqui e mostro pra vocês. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto, não sai daí. Valeu! Hoje é quarta-feira, são 9 horas e 28 minutos e hoje foi o dia de tatuar o Rafael, que já é cliente meu de longa data. Ele já fez um montão de tatuagens comigo, entre elas uma sucubus super detalhada com os cabelos rosas mega trabalhados. Um tempão atrás que a gente fez essa, foi a primeira com ele e foi muito maneiro esse projeto. De lá pra cá a gente fez vários outros ao redor do braço dele, terminando de fechar o espaço que ele tinha, e hoje ele foi lá pra fechar o último espaço, que era essa parte interna aqui, parte do bíceps. A gente criou uma arte, eu mostrei a criação dessa arte no vídeo da semana
semana passada foi uma caveira com um manto, como se fosse a morte, inspirado numa capa de um álbum, uma releitura de uma capa de um álbum que ele me mandou, que ele queria que eu interpretasse pra eu colocar ali no braço. Então eu fiz essa releitura bem no meu estilo, deixando um pouco mais lapidada a caveira, trabalhando bastante volume, a iluminação e tudo mais. E aí hoje a gente foi mandar pra pele, eu tracei com uma liner 14 e uma liner de 5. E essa 14 ela tá um pouco mais fininha do que a anterior, porque é uma outra marca aí que eu comprei na Black Friday que não é tão boa assim. Eu achei meio zoada ela, mas tá lá e ela serve pra fazer umas linhas mais finas. Então é como se eu estivesse traçando, por exemplo, de 11 com ela, que eu senti assim mais ou menos. Mas era o que precisava pra esse desenho, também não precisava de uma linha muito mais grossa. E é interessante também ter essa atenção e observar a diferença que tem de uma marca pra outra, porque tem muita diferença. Você vai acabar se acostumando com as marcas que tem a escala que faz mais sentido pra você, ou que você conhece mais, e também se acostumar com as diferenças delas. Então depois de traçar tudo, eu marquei também algumas divisões ali de áreas de luz na caveira com um sume de 5, a liner 5, isso porque nem tudo ia ser a linha final, e vim preenchendo de preto, basicamente tudo com uma Magnum Round 13 e nas bordas, nas transições, dando aquela sombreadinha de leve, mas é basicamente uma sombra dura, tudo muito pretão. As sombras mais suaves ficaram um pouco na caveira, ainda que tenha, né, algumas sombras pesadas, eu fiz umas transições mais leves para deixar um pouco mais claro, os valores mais claros em comparação com aquele pretão, para ter os brilhos, ter a iluminação, e ainda ia receber um cinza por cima na caveira, além da sombra de preto puro. Na hora de começar a colorir eu joguei um cinza naval, para fazer uma transição ali mais gradual e dar esse tom acinzentado e ficar um pouco mais tonalizado. E também tem a ver com as escalas de cores ali da capa do álbum lá, que a gente usou de referência, que também usa essa paleta aí. Depois de sombrear e jogar o cinza nas partes que eu precisava, aí foi a vez de jogar o verde água, turquesa aí, bem clarinho, que também tem a ver com as cores da capa, mas eu dei uma extrapolada, eu exagerei um pouco mais na iluminação e tal, pegando esse princípio dos olhos com essa luz brilhante, nesse tom turquesa aí, que é uma parada meio mística. Então eu botei essa iluminação toda trabalhada nas áreas de luz, nas áreas de pele que eu deixei ali na caveira para receber esse brilho, e ao redor também do manto. Então, ainda que seja um desenho muito escuro, muito pesado, eu tive a preocupação de deixar boas áreas de luz suficientes para explicar não só a caveira, ela não ficar entupida por esse preto, não ficar muito sombreada, mas também as próprias dobras do manto. Você vê que eu deixei boas bordas ali para receber o turquesa, ou só para ficar, né, no tom de pele, ou para receber um certo cinza, para não ser também uma pele tão clara, para não ficar um contraste muito grande, mas para parecer o tom do tecido acinzentado escuro. Isso fez toda a diferença aí nesse trabalho. Esse é o resultado final que você tá vendo aí na pele. Curti bastante a tatuagem, a sessão deve ter durado aí mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 fazendo, não foi muito demorado não. E é isso, eu vou ficando por aqui agora e depois eu volto, ainda tem mais coisas essa semana, então não sai daí. Valeu! Hoje é sexta-feira, são 3 horas e 44 minutos e ontem foi um dia bem cheio. Ontem eu fui no estúdio primeiro para fazer uma tatuagem. Eu fui mandar aquela arte daquele atabaque com as partituras, que eu mostrei a criação também nos últimos vídeos aqui, no antebraço do Carlos, que tinha deixado agendado comigo. Foi uma tatu relativamente simples, deve ter demorado aí em média umas 3 horas para terminar. E eu tracei ela com uma liner 14 e uma liner de 3. Eu quis fazer os traços um pouco mais grossos. Essa liner 14 que eu tô usando, ela não é tão grossa quanto a outra que eu uso normalmente. Ela meio termo aí do que seria uma 14 e uma 11. Então eu consegui fazer as linhas de destaque, de definição da imagem do desenho principal ali bem feitos, bem destacados, mas sem ficar muito pesadão. E depois eu vim com uma liner de 5, fazendo os detalhes mais delicadinhos, principalmente de Ashura. Como esse desenho ele tem uma estética mais de sketch, as linhas são propositalmente desconstruídas, desencontradas, meio soltas, e tem o efeito de Ashura, e não só para texturizar como se fosse um sombreado, mas também para fazer umas outras linhas mais finas, como se fossem linhas duplicadas, linhas de estudo, linhas de esboço. E essa foi a estética que eu dei para esse trabalho. E depois foi só fazer os efeitinhos de aquarela. O Carlos pediu pra gente colocar mais cores e mais efeitos do que tava na arte original, então a gente escolheu algumas cores lá na hora e eu pensei na melhor maneira de distribuir, de harmonizar ao redor ali da arte. Então ele queria bem coloridão. Eu fiz um trabalho também de mediação para não deixar ficar tão poluído, achar um meio termo entre ficar colorido, mas ainda ficar uma arte interessante, funcional, fechada em si mesmo. A gente foi ali distribuindo as manchinhas. Eu usei uma Magnum Round 13 para isso, aquele esquema mais esfumaçadinho, espalhando umas manchas, fazendo os degradês dos tons claros e escuros, e depois com a liner 14 fazendo aqueles escorridinhos e uns pontinhos, uns pontos onde tem maior acúmulo, que fica mais preenchido, fica mais sólido a tinta, para dar o efeito ali da tinta da aquarela. E aí eu vim pra casa e de noite eu fui adiantar 2 artezinhas não muito complicadas, que são para as tatuagens que eu vou fazer na semana que vem. Uma delas pra tatuagem do Eric, que já é um cliente que fez um montão de coisa comigo, principalmente ainda na época que eu tava na outra loja aqui, né, que eu tinha minha loja aqui na Tijuca, mas aí ele
voltou pra gente fazer mais uma. Ele queria fazer uma soma de duas referências que ele me passou. Um coração, e aí ele me passou a referência do coração que ele queria, em preto e cinza, mas com uma moldura que ele viu numa outra imagem, que tinha uma moldura retangular com um texto que ele queria usar, o mesmo texto ali na borda. Então eu tracei a moldura ali e peguei uma referência de uma foto de coração e fui desenhando por cima, planejando que uma parte dele ia ficar pra fora e outra pra dentro ali da moldura, e depois vim fazendo os efeitos de sombreado pra dar uma estilização nesse acabamento. Eu quis deixar ele com essa cara bem de músculo, que tem umas partes ali das artérias ou das veias que são mais escuras, então fica meio brilhoso, e umas outras partes mais claras ali do coração pra dar aquele volume dele. E depois eu joguei no Photoshop e coloquei o texto pra fazer a versão final, então eu não filmei no tablet, ainda tava sem o texto, mas aqui a versão final, botar um JPEG aqui na tela pra vocês verem como é que ficou. E depois eu ainda engatei mais outra criação pro Christopher, que já tem uma tatuagem minha de uma rosa neo tradicional em preto e cinza, e ele tá fechando a perna dele. Ele tinha um espaço disponível ali que ele queria encaixar uma pin-up old school. Ele me mandou uma referência daquela pin-up super classicona de lado, vestida de marinheira, e a ideia era fazer o mesmo tema, a mesma pegada. Eu peguei umas outras referências. Como a gente tá falando de old school, as soluções são sempre muito parecidas, porque são imagéticas que já estão estabelecidas, comuns, que são usadas há muito tempo para passar essa ideia. Então, no caso dessa pin-up marinheira, ela tem sempre uns cachos e esse chapéuzinho que tem um formato de marinheiro que parece também aquele barquinho de papel. E aí, como o cabelo tem os cachos, parece que são as ondas do mar. É bem interessante essa brincadeira ali em cima, assim. Eu tentei pegar a mesma estrutura dessa ideia, captando a essência dessas referências, mas fazendo com o meu traço. Então, como sempre, eu usei uma foto de uma modelo de base, só que diferente do que eu faço com o neo tradicional, eu fui detalhando menos, fui simplificando e estilizando aquele acabamento com uma linha mais sólida, uma linha única, poucos detalhes na linha, mais estilizado com a cara do old, e uma sombra também mais básica e mais dura, só nas partes mais relevantes ali, pra destacar o volume da figura. Então o resultado final é esse que vocês estão vendo aqui. Eu curti pra caramba o exercício. Eu normalmente não tenho muita oportunidade de fazer old, mas é bem divertido, é um estilo bem legal de trabalhar. Eu adorei a estética, tem um pouquinho, né, de modernidade na minha pegada, mas ainda flerta muito com o old. Então é isso, mais duas criaçõezinhas aí. Assim que eu tatuar elas, eu volto aqui e mostro pra vocês, beleza? Agora eu vou lá no estúdio que a Luma tá fazendo a última sessão, se tudo der certo. Não sei se vai terminar hoje, mas eu acho que sim, do fechamento de peitoral dela, do chest piece lá com o Pedro de Andrade, que faz as caligrafias abstratas, né? Fez aqui na minha cabeça, eu mostrei nos últimos vídeos. A Luma também fazendo o projetão dela. Então eu vou lá e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Valeu! Hoje é sábado, são 4 horas e 23 minutos. Isso significa que eu tô 3 minutos atrasado pra fazer essa gravação. E ontem eu não tatuei, mas eu dei um pulo lá no estúdio, porque a Luma foi fazer mais uma sessão com o Pedro Andrade, aquele tatuador de caligrafia, tem feito uns trabalhos de caligrafia abstrata muito irados. E ele foi andar mais um pouco, né? Mas na verdade bastante, com o projeto que ele tá fazendo de fechamento do peitoral, né? Do chest piece dela. Eles tinham feito o pescoço em um lado, ficou faltando o outro lado. Então ontem foi pra igualar ali, fazer toda a outra parte. Ficou faltando agora só um pedacinho no meio. E a tatuagem tá ficando muito foda. Antes ela tava desequilibrada ali, porque tinha uma parte mais feita do que a outra. Agora tá bem simétrico, então já tá mostrando muito de como vai ser. Falta só uma pontinha, a gente tá super ansioso. O resultado tá ficando muito irado. Eu não podia deixar de mostrar, como sempre, o andamento aqui. Agora falta pouquinho, esperar cicatrizar pra fazer essa parte final. E aí eu mostro o trabalho finalizado aqui e volto pra mostrar pra vocês. E enquanto eles estavam tatuando, eu aproveitei pra começar uma artezinha bem bacana, que eu vou mandar na Paloma, que é tatuadora lá de São Paulo. Eu vou pra São Paulo, pra quem não tá sabendo, né? Minha próxima ida vai ser em janeiro, agora no comecinho de janeiro. Eu vou ficar uma semana lá do dia 6 ao dia 11 e já tô marcando várias tatuagens. Comecei a anunciar, mas desde antes já tinha uma galera marcada de alguns meses atrás. Então eu tô indo lá pra tatuar, atender essa galera. E a Paloma é uma delas, que deixou já agendado comigo há um tempão. Ela viu o projeto que eu fiz de fechamento de peitoral, o chest piece na Letícia, que tem umas peônias super trabalhadas, assim, ocupando bastante dessa região aqui. No da Letícia tem um lampião também e tal, é um pouco diferente. Ela tinha uma referência que ela me mandou também, de uma mulher que tem uma composição com duas peônias que vem dos ombros, mas deixam esse meio livre. Então são composições que vêm cada uma de um lado, diferente da Letícia, que fecha tudo e fica tudo mais integrado, e são, né, duas peônias e tal. A ideia da Paloma era fazer esse esquema que vem cada uma de um lado, assim. E eu recentemente também tatuei uma outra peônia. Enquanto a da Letícia, ela tem um formato um pouco mais de desenho ocidental, né? Ela é aquela peônia mais redondinha e tal. Essa última que eu fiz também na Letícia, mas que foi no braço dessa vez, que era um autoral que eu já tinha pronto aí há um tempo, ela tem essas pétalas mais abertas com aquele
desenho mais cheio de movimentos, que tem essa pegada assim um pouco mais parecida com o que seria uma peônia oriental. Então eu troquei uma ideia com a Paloma sobre as referências dela. A referência dela era nesse estilo mais fechadinho, mais redondinha, às vezes parece meio que um repolhinho. E aí eu propus a gente fazer ela mais aberta, mais trabalhada no movimento, que é muito charmoso. E aí ela falou que curtia a ideia, ela só queria manter a paleta de cores das referências dela, que é um vermelho meio vinho ali, com uns rosas claros na parte interna e uns verdes mais queimados, assim, mais escuros nas folhas e tudo mais. E ela também perguntou se eu achava que daria pra integrar na composição uns ramos de café, que ela gosta muito, ela queria fazer também, aquelas bolinhas do cafezinho quando tá ainda na árvore. Então eu comecei a rascunhar com base na estrutura. Ela me mandou uma foto do peitoral dela e eu mapeei ali o espaço onde eu queria encaixar, e aí comecei a desenhar com base na estrutura dessa minha referência mais aberta e tal. Eu peguei algumas outras referências e fui estudando ali. A peônia é uma flor bem complicada, mas ela é bem charmosa, bem elegante. Então eu gastei bastante tempo rascunhando, esboçando as dobras, os volumes e tal. Eu fiz um estudo bem bruto, assim, bem rascunho simplificado, pra eu entender como ia estar a disposição de cada uma das pétalas ali, e até mesmo das cores, assim, pintei bem improvisadamente pra eu entender onde era a parte escura, a parte clara, a parte de folha, a parte de dentro, a parte de fora, e aí mandei pra ela já dar uma olhada, dar uma aprovada. A vantagem também de lidar com outra tatuadora é que a gente pode falar na mesma língua e tal, ela já, obviamente, vai ter uma visão um pouco mais clara do que eu tô querendo com o meu projeto mesmo no concept. Então ela curtiu, aprovou, e aí na mesma hora eu já sentei pra finalizar, passar tudo a limpo ali e estudar um pouquinho melhor a composição com esses ramos do café. Na versão anterior eu tava achando que tava ocupando muito do espaço, e a ideia era ser um pouco mais integrado de uma forma a ocupar menos toda a área, não era preencher tudo, poluir tudo, e sim ser mais espaçado, ser mais bem encaixado ali numa área bem específica. Então eu tirei uns raminhos de cima no final das contas, deixei só embaixo, também tirei um pouco de um tentáculo aí da peônia que tava servindo só pra preencher um espaço, assumir os espaços vazios na composição. A gente vai fazer dos dois lados. Na primeira sessão, essa que eu vou agora, a gente vai tatuar de um lado, e futuramente, na próxima vez que eu for lá pra São Paulo, a gente vai tatuar do outro. Do outro lado não vai ser espelhado, tá? Vão ser duas peônias com desenhos diferentes, mas ocupando a mesma área, se harmonizando, se equilibrando ali. Por enquanto eu espelhei pra gente ter uma ideia de como ela vai se comportar, de como ela vai se equilibrar ali, preenchendo o espaço, mas depois, futuramente, eu vou fazer o desenho da outra diferenciado. Então o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Eu tô amarradão, curti demais. Ela também se amarrou, tá fechada a arte. E é isso, quando eu tatuar eu mostro aqui pra vocês, é claro. E agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o último trabalhinho da semana. Hoje eu não vou tatuar, eu vou descansar. Então é isso, se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like e se inscreve no canal se você tá chegando agora. São 5 vídeos por semana, é bastante coisa, beleza? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.